Resolução número 552, de 17 de setembro de 2015, fixa os requisitos mínimos de segurança para a amarração das cargas transportadas em veículos de carga. Artigo 1º. Esta resolução fixa os requisitos mínimos de segurança para o transporte de cargas em veículos de carga. As disposições contidas nesta resolução aplicam-se também aos veículos registrados como especiais ou mistos utilizados no transporte de cargas. Artigo 2º. Só poderão transitar nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação, transportando cargas, veículos que atendam aos requisitos previstos nesta resolução. As disposições deste artigo não se aplicam ao transporte de cargas que tenham regulamentação específica ou aquele realizado em veículo dedicado a transportar determinado tipo de carga, o qual possua sistemas específicos de contenção, como, por exemplo, as cargas indivisíveis. Artigo 3º. Todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas. Artigo 4º. Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de, no mínimo, 2 vezes o peso da carga, bem como dispositivos adicionais, como barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, separadores, bloqueadores, protetores, etc., além de pontos de amarração adequados e em número suficiente. Os dispositivos de amarração devem estar em bom estado e serem dotados de mecanismo de tensionamento, quando aplicável, que possa ser verificado e reapertado manual ou automaticamente durante o trajeto. É responsabilidade do condutor verificar periodicamente durante o percurso o tensionamento dos dispositivos de fixação e reapertá-los quando necessário. Fica proibida a utilização de cordas como dispositivo de amarração de carga, sendo permitido seu uso exclusivamente para fixação da lona de cobertura, quando exigível. As carroçarias de madeira deverão obedecer aos seguintes requisitos. As carroçarias novas deverão ser construídas com madeira de alta densidade e alta resistência, ter obrigatoriamente fixadores metálicos de perfil U que comprovadamente resistam às forças solicitadas, conforme estabelecido no item 3.3 do anexo desta resolução, não podendo ser considerados pontos de fixação as guardas laterais e piso, se estes pontos de amarração não estiverem em contato com travessas ou chassi. Para os veículos em circulação, deverão ser adicionados aos dispositivos de amarração perfis metálicos com L ou U nos pontos de fixação, fixados nas travessas da estrutura por parafusos, de modo a permitir a soldagem do gancho nesse perfil e a garantir a resistência necessária. Na inexistência de pontos de amarração adequados ou em número suficiente, fica permitida a fixação dos dispositivos de amarração no próprio chassi do veículo.
Artigo 5º. Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, transportando equipamentos, máquinas, veículos ou qualquer outro tipo de carga fracionada, deverão amarrar cada unidade de carga com correntes, cintas têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria e ou do próprio chassi, em pelo menos 4 terminais de amarração. Artigo 6º. Nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais. Fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais. Excetuam-se os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria, estando apoiada ou próxima das guardas laterais ou dos seus fueiros, impedindo a passagem dos dispositivos de amarração por dentro das guardas. Neste caso, os dispositivos de amarração podem passar pelo lado externo das guardas. Os pontos de amarração não podem estar fixados exclusivamente no piso de madeira, e sim fixados na parte metálica da carroceria ou no próprio chassi. Figura. Figura 1. Sistema de amarração aceito e o xizinho é o sistema de amarração não aceito. Artigo 7º. Para as cargas que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal, restando espaços vazios nos painéis traseiro e frontal, devem ser previstos pelo transportador, além dos dispositivos de amarração, outros dispositivos diagonais que impeçam os movimentos para a frente e para trás da carga. Figura 2. Errado? Correto. Artigo 8º. No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam. Neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal. Então, errado, figura 3 e certo. Artigo 9º. Nos veículos do tipo baú lonado, tipo Sider, as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção da carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. Artigo 10. Nos veículos com carroceria inteiramente fechada, furgão carga geral, baú isotérmico, baú frigorífico, etc., as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, sendo opcional a existência de pontos de amarração internos. Artigo 11. Os veículos abrangidos por esta resolução, fabricados ou encarroçados a partir de 1º de janeiro de 2017, deverão possuir pontos de amarração de acordo com as especificações do anexo, além de observar os demais requisitos previstos nesta resolução. Artigo 12. Os veículos fabricados ou encarroçados até 31 de dezembro de 2016 deverão cumprir os requisitos mencionados nesta resolução a partir de 1º de janeiro de 2018, facultando sua antecipação.
Artigo 13. O não cumprimento do disposto nesta resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das seguintes sanções previstas no CTB. Artigo 169. Quando transitar com os dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados. Artigo 230, inciso 9. Quando for constatada falta dos dispositivos obrigatórios de fixação fabricados para amarração de cargas ou mecanismo de tensionamento, quando aplicável. Quando portar os dispositivos obrigatórios de fixação em mau estado de conservação. Quando utilizar cordas como dispositivo de amarração de carga em substituição aos dispositivos de fixação previstos nesta resolução. Artigo 230, inciso 10. Quando utilizar a passagem dos dispositivos de fixação pelo lado externo das guardas laterais nos veículos do tipo carroçaria aberta, com guardas laterais rebatíveis. Quando utilizar os dispositivos de fixação com os pontos de ancoragem não fixados nas travessas da estrutura da carroceria ou com os pontos de ancoragem em desacordo com os requisitos do anexo 1. Artigo 235. Quando transportar carga ultrapassando a altura do painel frontal, existindo a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal. Artigo 237. Quando for constatada a ausência da placa ou adesivo de identificação contendo o nome e CNPJ do fabricante dos pontos de amarração prevista no item 5 do anexo 1. Artigo 14. Os anexos desta resolução encontram-se no sítio eletrônico do Denatran, www.denatran.gov.br. Artigo 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Resolução número 561, de 15 de outubro de 2015. Aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 2, infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários. Artigo 1º. Aprovar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, volume 2, infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários. Artigo 2º. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União atualizar o MBFT volume 2 em virtude de norma posterior que implique a necessidade de alteração de seus procedimentos. Artigo 3º. Os órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários componentes do Sistema Nacional de Trânsito deverão adequar seus procedimentos em até 90 dias, a contar da data de publicação desta resolução. Artigo 4º. O anexo desta resolução se encontra disponível no sítio eletrônico www.denatran.gov.br. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 2, infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários. Agradecimentos, eu acho que não precisa ler. Prefácio. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 2, instituído pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, abrange todas as infrações de competência estadual a serem aplicadas por órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal e rodoviários. O referido volume foi elaborado por grupo técnico, composto por especialistas da Câmara Temática de Esforço Legal
e ainda por representante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e do Conselho Estadual de Trânsito do Espírito Santo e representante do Departamento de Trânsito do Estado do Piauí e da Polícia Militar do Estado do Piauí, com o propósito de uniformizar e padronizar os procedimentos de fiscalização em todo o território nacional. O manual constitui uma ferramenta de trabalho importante para as autoridades de trânsito e seus agentes nas ações de fiscalização de trânsito, uma vez que abrangem dispositivos que contemplam as condutas infracionais dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e resoluções do CONTRAN, com os seus respectivos enquadramentos, observadas as legislações pertinentes. Vale ressaltar que a padronização de procedimentos é de suma importância, considerando que o papel do agente é fundamental para o trânsito seguro, pois, além das atribuições referentes à sua operação e fiscalização, desempenha ainda a missão de educar a todos aqueles que se utilizam do espaço público, a ele cabendo informar, orientar e sensibilizar os cidadãos a assumirem uma postura responsável e segura no cenário do trânsito. Considerando ainda que, de acordo com o CTB, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, respondem objetivamente, no âmbito das respectivas competências, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. A edição de um manual apropriado à fiscalização vem contribuir para o alcance das metas e objetivos preconizados na legislação de trânsito. Espera-se, com a edição do volume 2 do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o aperfeiçoamento dos procedimentos adotados para garantir a segurança viária, por meio da fiscalização definida no anexo 1 do CTB como o ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências estabelecidas neste Código. Alberto Angerami, presidente do CONTRAN e diretor do DENATRAN. Sumário. Apresentação. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito contempla os procedimentos gerais a serem observados pelos agentes de trânsito, conceitos e definições, e está estruturado em fichas individuais, classificadas por código de enquadramento das infrações e seus respectivos desdobramentos. As fichas são compostas dos campos abaixo descritos, destinados ao detalhamento das infrações com seus respectivos amparos legais e procedimentos. Tipificação resumida. Descreve a conduta infracional de acordo com portaria do DENATRAN. Código do enquadramento. Indica o código da infração e seu desdobramento. Amparo legal. Indica o artigo, inciso e a linha do CTB. Tipificação do enquadramento. Descreve a conduta infracional de acordo com o CTB. Natureza. Informa a classificação da infração de acordo com a sua gravidade. Penalidade. Informa a sanção aplicada a cada conduta infracional. Medida administrativa. Indica o procedimento aplicável à conduta infracional. Infrator. Informa o responsável pelo cometimento da infração. Competência. Indica o órgão ou entidade de trânsito com competência para autuar. Pontuação. Informa o número de pontos computados ao infrator. Pode configurar crime. Informa a previsão de eventual ilícito criminal. Sinalização. Informa a necessidade da sinalização para configurar a infração.
Constatação da infração. Indica as situações nas quais a abordagem é necessária para a constatação da infração. Quando o auto A. Indica as situações que configuram a infração tipificada na respectiva ficha. Não auto A. Indica as situações que não configuram a infração tipificada na respectiva ficha ou remete a outros enquadramentos. Definições e procedimentos. Menciona dispositivos legais, estabelece definições e indica procedimentos específicos. Campo Observações. Indica ou sugere informações a serem registradas no campo Observações do auto de infração. Regulamentação. Relaciona as normas aplicáveis. Lista de abreviaturas e siglas. Quem quiser depois consulta. Introdução. A fiscalização, conjugada às ações de operação de trânsito, de engenharia de tráfego e de educação para o trânsito, é uma ferramenta de suma importância na busca de uma convivência pacífica entre pedestres e condutores de veículos. As ações de fiscalização influenciam diretamente na segurança e fluidez do trânsito, contribuindo para a efetiva mudança de comportamento dos usuários da via e, de forma específica, do condutor infrator, através da imposição de sanções, propiciando a eficácia da norma jurídica. Nesse contexto, o papel do agente de trânsito é desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, atuando como facilitador da mobilidade urbana ou rural sustentáveis, norteando-se, dentre outros, pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Desta forma, o presente manual tem como objetivo uniformizar procedimentos, de forma a orientar os agentes de trânsito nas ações de fiscalização. Agente da autoridade de trânsito. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração de trânsito, AIT, poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista ou ainda policial militar designado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via no âmbito de sua competência. Para que possa exercer suas atribuições como agente da autoridade de trânsito, o servidor ou policial militar deverá ser credenciado, estar devidamente uniformizado, conforme padrão da instituição e no regular exercício de suas funções. O veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado. O agente de trânsito, ao constatar o cometimento da infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas administrativas cabíveis. É vedada a lavratura do AIT por solicitação de terceiros, excetuando-se o caso em que o órgão ou entidade de trânsito realize operação, comando de fiscalização de normas de circulação e conduta, em que um agente de trânsito constate a infração e informe ao agente que esteja na abordagem. Neste caso, o agente que constatou a infração deverá convalidar a autuação no próprio auto de infração ou na planilha da operação, comando, a qual deverá ser arquivada para controle e consulta. O AIT traduz um ato vinculado na forma da lei, não havendo discricionariedade com relação à sua lavratura, conforme dispõe o artigo 280 do CTB. O agente de trânsito deve priorizar suas ações no sentido de coibir a prática das infrações de trânsito, devendo tratar a todos com urbanidade e respeito, sem, contudo, omitir-se das providências que a lei lhe determina. Infração de trânsito. Constitui infração a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, as normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito.
O infrator está sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. As infrações classificam-se, de acordo com a sua gravidade, em 4 categorias, computados ainda os seguintes números de pontos. Infração de natureza gravíssima, 7 pontos. Infração de natureza grave, 5 pontos. Infração de natureza média, 4 pontos. Infração de natureza leve, 3 pontos. Responsabilidade pela infração. As penalidades serão impostas ao condutor ou ao proprietário do veículo, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas no CTB. Proprietário. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Condutor. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Pessoa física ou jurídica expressamente mencionada no CTB. A pessoa física ou jurídica é responsável por infração de trânsito não vinculada a veículo ou a sua condução, expressamente mencionada no CTB. Autuação. A autuação é ato administrativo da autoridade de trânsito ou de seus agentes quando da constatação do cometimento de infração de trânsito, devendo ser formalizado por meio da lavratura do AIT. O AIT é peça informativa que subsidia a autoridade de trânsito na aplicação das penalidades e sua consistência está na perfeita caracterização da infração, devendo ser preenchido de acordo com as disposições contidas no artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares, com registro dos fatos que fundamentaram sua lavratura. O AIT não poderá conter rasura, emenda, uso de corretivo ou qualquer tipo de adulteração. O seu preenchimento se dará com letra legível, preferencialmente com caneta esferográfica de tinta azul. Poderá ser utilizado o talão eletrônico para o registro da infração, conforme regulamentação específica. O agente só poderá registrar uma infração por auto e, no caso da constatação de infrações em que os códigos infracionais possuam a mesma raiz, os 3 primeiros dígitos, considerar-se-á apenas uma infração. Exemplo, veículo sem equipamento obrigatório e com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante. Utilizar o código 663-71 e descrever no campo observações a situação constatada. Exemplo, sem o estepe e com o extintor de incêndio vazio. As infrações podem ser concorrentes ou concomitantes. São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra. Por exemplo, veículo sem as placas, artigo 230, inciso 4, por falta de registro, artigo 230, inciso 5. Nesses casos, o agente deverá lavrar um único AIT, com base no artigo 230, inciso 5. São concomitantes aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra, na forma do artigo 266 do CTB. Por exemplo, dirigir veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias, artigo 162, inciso 5, e de categoria diferente para a qual é habilitado, artigo 162, inciso 3. Nesses casos, o agente deverá lavrar os 2 AIT.
O agente de trânsito, sempre que possível, deverá abordar o condutor do veículo para constatar a infração, ressalvados os casos nos quais a infração poderá ser comprovada sem a abordagem. Para esse fim, o manual estabelece as seguintes situações. Caso 1. Possível sem abordagem. Significa que a infração pode ser constatada sem a abordagem do condutor. Caso 2. Mediante abordagem. Significa que a infração só pode ser constatada se houver a abordagem do condutor. Caso 3. Vide procedimentos. Significa que, em alguns casos, há situações específicas para abordagem do condutor. O AIT deverá ser impresso em, no mínimo, 2 vias, exceto registrado em equipamento eletrônico. Uma via do AIT será utilizada pelo órgão ou entidade de trânsito para os procedimentos administrativos de aplicação das penalidades previstas no CTB. A outra via deverá ser entregue ao condutor, quando se tratar de autuação com abordagem, ainda que este se recuse a assiná-lo. Nas infrações cometidas com combinação de veículos, preferencialmente será autuada a unidade tratora. Na impossibilidade desta, a unidade tracionada. Medidas administrativas. Medidas administrativas são providências de caráter complementar exigidas para a regularização de situações infracionais, sendo, em grande parte, de aplicação momentânea e tem como objetivo prioritário impedir a continuidade da prática infracional, garantindo a proteção à vida e à incolumidade física das pessoas, e não se confundem com penalidades. Compete à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e seus agentes aplicar as medidas administrativas, considerando a necessidade de segurança e fluidez do trânsito. A impossibilidade de aplicação de medida administrativa prevista para a infração não invalidará a autuação pela infração de trânsito, nem a imposição das penalidades previstas. Retenção do veículo. Consiste na sua imobilização no local da abordagem para a solução de determinada irregularidade. A retenção se dará nas infrações em que esteja prevista esta medida administrativa. Quando a irregularidade puder ser sanada no local onde for constatada a infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Na impossibilidade de sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, desde que não ofereça risco à segurança do trânsito, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual CLA/CRLV contra recibo, notificando o condutor do prazo para sua regularização. Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será recolhido ao depósito. No prazo assinalado no recibo, o infrator deverá providenciar a regularização do veículo e apresentá-lo no local indicado, onde, após submeter-se à vistoria, terá seu CLA/CRLV restituído. No caso de não observância do prazo estabelecido para a regularização, o agente da autoridade de trânsito deverá encaminhar o documento ao órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo. Havendo comprometimento da segurança do trânsito e ou, no caso do condutor, sinalizar que não regularizará a situação, a retenção do veículo poderá ser transferida para local mais adequado ou para o depósito do órgão ou entidade de trânsito. Quando se tratar de transporte coletivo conduzindo passageiros ou de veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que o veículo ofereça condições de segurança para a circulação em via pública, a retenção pode deixar de ser aplicada imediatamente. Remoção do veículo.
A remoção do veículo consiste em deslocar o veículo para o depósito fixado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Tem por finalidade restabelecer as condições de segurança, fluidez da via, garantir a boa ordem administrativa, dentre outras hipóteses estabelecidas pela legislação. A medida administrativa de remoção é independente da penalidade de apreensão e não se caracteriza como medida antecipatória desta. A remoção deve ser feita por meio de veículo destinado para esse fim ou, na falta deste, valendo-se da própria capacidade de movimentação do veículo a ser removido, desde que haja condições de segurança para o trânsito. A remoção do veículo não será aplicada se o condutor, regularmente habilitado, sanar a irregularidade no local, desde que isso ocorra antes que a operação de remoção tenha sido iniciada, ou quando o agente avaliar que a operação de remoção trará ainda mais prejuízo à segurança ou fluidez da via. Este procedimento somente se aplica para o veículo devidamente licenciado e que esteja em condições de segurança de circulação. A restituição dos veículos removidos só ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Recolhimento do documento de habilitação. O recolhimento do documento de habilitação tem por objetivo imediato impedir a condução de veículos nas vias públicas enquanto perdurar a irregularidade constatada. O documento de habilitação será recolhido pelo agente mediante recibo, sendo uma das vias entregue obrigatoriamente ao condutor e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação, até que o condutor comprove que a irregularidade foi sanada. Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação em até 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro. Sanada a irregularidade, a restituição do documento de habilitação se dará sem qualquer outra exigência. O recibo expedido pelo agente não autoriza a condução do veículo. Recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, CLA/CRLV. Consiste no recolhimento do documento que certifica o licenciamento do veículo com o objetivo de garantir que o proprietário promova a regularização da infração constatada. Será aplicada quando não for sanada a irregularidade, nos casos em que esteja prevista a medida administrativa de retenção do veículo ou a penalidade de apreensão do veículo. Quando houver fundada suspeita quanto à inautenticidade ou adulteração, deverão ser adotadas as medidas de polícia judiciária. De acordo com a resolução do CONTRAN 61 de 98, o CLA é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV. Todo e qualquer recolhimento de CLA deve ser documentado por meio de recibo, sendo que uma das vias será entregue obrigatoriamente ao condutor. Após o recolhimento do documento pelo agente, a autoridade de trânsito do órgão autuador deverá adotar medidas destinadas ao registro do fato no RENAVAM. Habilitação. Para a condução de veículos automotores, é obrigatório o porte do documento de habilitação, apresentado no original e dentro da data de validade. O documento de habilitação não pode estar plastificado para que sua autenticidade possa ser verificada. São documentos de habilitação: autorização para conduzir ciclomotores, ACC,
habilita o condutor somente para conduzir ciclomotores e cicloelétricos. Permissão para dirigir PPD, categorias A e B. Carteira Nacional de Habilitação CNH, categorias A, B, C, D e E. Categoria A, especificação. Todos os veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Ciclomotor, caso o condutor não possua ACC. Não se aplica a quadriciclos, cuja categoria é AB. Categoria B. Especificação: veículos automotores e elétricos de 4 rodas cujo peso bruto total PBT não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista, contemplando a combinação de unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, desde que atenda à lotação e capacidade de peso para a categoria. Veículo automotor da espécie motor casa, cujo peso não exceda a 6.000 kg ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído do motorista. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, quando conduzidos em via pública. Categoria C. Especificação: todos os veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, cujo PBT exceda a 3.500 kg. Tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas, motor-casa, combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada não exceda a 6.000 kg de PBT. Todos os veículos abrangidos pela categoria B. Categoria D. Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do condutor. Veículos destinados ao transporte de escolares, independente da lotação. Todos os veículos abrangidos nas categorias B e C. Categoria E. Combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e a unidade acoplada, reboque, semi-reboques, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de PBT. A lotação da unidade acoplada exceda a 8 lugares. Seja uma combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do PBT. Todos os veículos abrangidos nas categorias B, C e D. Condutor oriundo de país estrangeiro. O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, poderá dirigir portando Permissão Internacional para Dirigir, PID, ou documento de habilitação estrangeira, acompanhados de documento de identificação, quando o país de origem do condutor for signatário de acordos ou convenções internacionais ratificados pelo Brasil, respeitada a validade da habilitação de origem e o prazo máximo de 180 dias da sua estada regular no Brasil. Disposições finais. O condutor de motocicleta, motoneta e ciclomotor, quando desmontado e puxando ou empurrando o veículo nas vias públicas, não se equipara ao pedestre, estando sujeito às infrações previstas no CTB. O conteúdo dos itens do sumário deste manual se aplica no que couber à fiscalização das infrações previstas no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1. Este manual recepcionará tacitamente as eventuais alterações da legislação de trânsito e as fichas individuais que não vão ser cobradas na prova. Bons estudos!